Boa noite, amado irmão e irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus projetos, aquilo que estiver na soberana vontade de Deus. Domingo, dia 3 de maio de 2020. Seja bem-vindo a mais um do púlpito da Igreja Batista Esperança para a sua casa e família. Hoje eu estou no ambiente em que gravo sempre o nosso Café com Jesus, em virtude de alguns barulhos muito grandes em frente à porta da igreja, o que dificultaria a gravação. Então, o nosso púlpito é onde nós estivermos. Eu faço questão sempre de estar no púlpito da igreja porque faz jus à palavra no dia de domingo, até pelo nome do projeto, do púlpito da Igreja Batista Esperança para a sua casa. Mas o nosso púlpito hoje é aqui. Eu quero fazer uma tratativa com os irmãos de um assunto muito importante desses dias. Vivendo uma comunhão mútua. Minha querida irmã, o que é comunhão? Comunhão é viver em comum, é viver algo em comum entre você e um outro indivíduo. Um aspecto mais palpável de comunhão na nossa vida é o casamento. O casamento é uma comunhão entre duas pessoas, onde há a cumplicidade direta dos atos, daquilo que a família faz. Então a família, além de praticar os seus atos, ainda pratica cumplicidade sobre eles. Cada família tem a sua cultura, cada família tem a sua forma de ver a vida, as suas verdades particulares. Aquilo que eu digo, que as verdades são relativas a somente uma verdade absoluta no nosso meio, que é a verdade chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus único em nossa vida. Essa é uma verdade absoluta. Agora, o restante das verdades é palpável a cada cultura. Mas a comunhão que eu quero falar nessa noite com você é a nossa comunhão entre nós e Deus. Uma comunhão individual que ela pode se transformar coletivamente quando nós nos reunimos em adoração, em clamor e louvor, mas aquela comunhão individual, aquela comunhão pessoal, aquela comunhão que a gente fala ser uma comunhão personalíssima, intransferível, inerente ao ser humano, aquela que está realmente dentro de você e que ninguém nada pode tirar. Vamos então analisar um pouquinho essa comunhão. Olha só, na atualidade, o ser humano está precisando aprender o que na realidade é koinonia, ou comunhão. E para que isso aconteça, Deus tem sua igreja aqui na terra que deve ensinar o evangelho, as boas novas a todo o ser humano perdido. Ou seja, nós precisamos aprender o que é koinonia, o que é a verdadeira comunhão entre eu e Deus, você e Deus, e entre nós. Quando eu falo nós, eu falo entre os seres humanos e Deus, ou seja, individual, personalíssimo, mas também coletiva diante de Deus. E para tanto, eu quero tomar com os irmãos o texto que está em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 17, nós vamos reflexionar o mais breve, com a maior brevidade possível, mas não perdendo a essencialidade da palavra. Eu quero que você busque a sua Bíblia, apanhe a sua Bíblia, dê uma pausa nesse vídeo e abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17, e depois dê continuidade. O versículo 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nosso comentário: devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, pois assim as pessoas conseguirão ver a diferença que há em nós, pois verdadeiramente somos escolhidos de Deus
e a sua escolha é para que o Evangelho seja aderido pelos seres humanos, pois é através de nós que as pessoas são salvas da condenação eterna. Pastor, a salvação, ela vem de Deus. Sim, mas o veículo para que ela seja conduzida sou eu e você. O veículo para que essa salvação chegue ao ser humano é outro ser humano. Vamos entender então um pouquinho essa palavra. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto, como escolhidos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, Paulo não está nos mandando vestir. Paulo está nos mandando colocar por cima daquilo que já existe uma nova roupagem. Eu sempre gosto de apanhar isso numa época de frio. Quando há calor, a pessoa veste uma regata, veste uma camiseta, veste uma camisa manga curta, né? E essa camisa ela é suportável para esse clima. Mas chega o inverno, somente essa camisa já não dá suporte para aquela situação agora diferenciada do calor. Meu irmão, há momentos na nossa vida em que só a vestimenta que nós temos não comporta o que nós precisamos. Por exemplo, quando Paulo trata isso aos Colossenses, ele diz assim, olha, vocês estão vestidos já da compaixão, da bondade, da humildade, mansidão e paciência. Agora vocês revistem, ou vocês revistam o que você já tem, ou seja, dobrem aquilo que você já tem. Tenha mais compaixão, mais bondade, mais humildade, mais mansidão e mais paciência. Este é um exercício muito difícil na vida do ser humano, porque são pelo menos 5 características que mexem diretamente com o nosso ser, o nosso âmago, a nossa, vamos dizer uma palavra um pouco mais antiga, a nossa carne. Ela pega direto na nossa carne, porque olha só, compaixão você precisa ter com uma pessoa que erra. Bondade você precisa exercer com a necessidade do próximo. Humildade não é andar rasgado. Humildade é você ter um degrau mais alto, saber descer no mais baixo, ouvir, escutar, entender e ajudar aquele que precisa, que necessita daquilo que você pode oferecer. Outra coisa é mansidão. Ser manso é muito complicado. Tem hora que não dá para ser manso. Pastor, que coisa é essa? Não dá. A nossa natureza humana não permite que sejamos mansos. Mas quando nós somos controlados pelo Evangelho, nós precisamos aprender a contar até 100. Há uma história que diz que uma certa feita, César estava sem sono e o imperador romano, e um dos seus conselheiros chegou e falou com ele assim, olha César, pega o alfabeto e sai falando ele, letra por letra. Pega o alfabeto grego, sai falando ele, letra por letra. Quando ele começou e terminou, ele já era uma outra pessoa, o sono já havia chegado, a dificuldade já havia passado. Exercício de mansidão. Agora, meu querido, paciência. Paciência é um dos exercícios mais difíceis na vida de qualquer ou de quaisquer que seja ou sejam as pessoas. Vamos aprender um pouquinho então com essa palavra aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos. O 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros.
perdoe como o Senhor lhes perdoou. Suportar uns aos outros é o mesmo que tolerar, aguentar. É como se fôssemos uma mão francesa que tolera todos os pesos empregados à prateleira e seus pertences. É carregar a carga do outro, é ajudá-lo nas dificuldades, é sermos ainda perdoadores, muitas vezes, da ingratidão que recebemos. Olha só, quando você suporta, suporte é muito mais do que somente tolerância. Suporte é você estar sendo aquele momento de aguentar o que aquela pessoa precisa. É você ser como essa mão francesa. Ela está aqui e duas ou três mãos francesas, se coloca uma tábua ou um vidro e vai colocando peso em cima. A parede suporta a mão francesa, a parede suporta o parafuso, que suporta a mão francesa, que suporta a prateleira, que suporta os pesos. A nossa vida é de suporte. Olha, suportem-se uns aos outros, dê suporte, dê força, sabe? Aquele momento assim que você está angustiado, o outro está suportando você em oração, está te ajudando em palavras, está te ajudando a passar por aquele momento pesado da vida. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Falar de perdão é falar da ausência do amor. Falar da ausência do amor é falar da ausência de Deus. Pastor, explique-se. Eu gosto sempre disso. Pastor, fale, explique-se. Não entendi, porque eu crio um monólogo, diálogo aqui, falando conosco. Meus queridos, quando o perdão precisa existir, é porque houve anteriormente uma ofensa. Se houve uma ofensa, houve então a falha do amor, ou a ausência desse amor. E diz a Bíblia que Deus é amor. Se houve essa ausência de amor e lá na outra ponta há necessidade do perdão, quer dizer que no meio do caminho nós precisamos então da ausência do amor até a finalização, que é o perdão. Nós precisamos então caminhar dentro das queixas que se há. Seria muito mais fácil então exercitar. Por que a Bíblia fala: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou? Porque o coração do ser humano, o âmago, o interior, não é essa bola de carne que está aqui batendo, bombeando sangue. Se amanhã parar o bombeamento de sangue, o corpo dá um problema. Não é isso, é o seu interior, é o meu interior. É duro. O ser humano é duro de coração, de dura serviço, é individualista, é somente ele. E o Evangelho vem quebrando isso. Então Paulo diz assim: olha, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, como o Senhor lhes perdoou. O Senhor nos deu perdão sem exigir nada. Mas eu quero não adendar, não colocar nada a mais na Bíblia. Eu quero ensinar aqui nessa noite para nós uma coisa muito melhor do que haver queixas e ter que perdoar o irmão. É amar sempre. Sempre que nós amarmos, nós não precisaremos praticar esse perdão aos irmãos. Se o ser humano amasse realmente a Deus, não haveria necessidade de Deus o perdoar, porque não haveria desobediência. Pense nisso. Pense nesse versículo que nós lemos e pense nesse exercício maior. Pastor, tem hora que o negócio não é brincadeira. Eu sei, é para isso que temos Jesus Cristo. O nosso recurso maior
para nos dar essa paz, para nos dar essa ciência de saber o que fazermos naquele momento. Pense nesse exercício. O 14 diz assim: acima de tudo, porém, olha o que eu acabei de falar. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Como já estamos vestidos pela palavra de Deus, precisamos agora, na caminhada que realizaremos, nos revestir, tornar a vestir novamente do amor, pois ele não fere, tudo suporta, não trata com maldade, não se ensoberbece, não julga, mas provoca a boa convivência e vivência entre o ser humano. Por isso é chamado de elo perfeito. Olha, eu acabei de dizer que o perdão, ele numa caminhada, nessa distância da ofensa até o perdão, a caminhada das queixas, das dificuldades. Eu acabei de dizer para os irmãos que o perdão é a ausência do amor. Paulo vem tratando com os colossenses essa situação. Fala, olha, mas antes disso tudo, acima de tudo, revistam-se do amor. Ou seja, você já é vestido do amor, você já tem o amor para você. Agora você vai revestir, você vai colocar aquela blusa de frio, aquele capote, como diz, né? A vestimenta por cima para esquentar o corpo. Ou seja, colocar novamente uma roupa que aqueça ou aquiete o seu coração. Não é nem aquecer, é aquecer, que aqueça o seu coração. Isso se chama amor. Eu venho tratando sempre que há várias formas de se falar uma verdade. Eu disse em algum desses vídeos nossos para trás, até usei uma caneta e disse que um não brusco é diferente de um não explicado. E muitas vezes nós damos um não brusco e aquilo ali começa uma ofensa. A pessoa acha que é sublime o perdão. O perdão é algo sublime, o perdão é algo valoroso para Deus. Realmente é. Quando há perdão, Deus valoriza. Por quê? Porque nesse íntere, nessa falha que houve pelo menos um conserto. Mas tudo que se conserta é porque um dia quebrou, é porque um dia falhou, um dia parou, é porque um dia ele não aguentou, não suportou mais. Um liquidificador na sua casa parou, o motor queimou, o carro parou, ele não aguentou, ele não suportou mais a pressão daquela situação que ele vivia e puf. Perdão não é sublime. Sublime é amor. Jesus Cristo só veio morrer na cruz do Calvário porque nós desobedecemos a Deus, porque senão ele não precisaria fazer isso. O homem foi expulso do paraíso porque desobedeceu ao Senhor, porque senão ele estaria lá até hoje. A nossa vida às vezes caminha para trás porque nós não conseguimos amar e achamos e pensamos que o perdão é a melhor das atitudes. Não, senhores, a melhor atitude é amar. Amar. Não esqueça dessa palavra. E Paulo fala aos Colossenses o seguinte: olha, o amor é o elo perfeito. O amor é aquilo que faz a ligação, é aquilo que faz a máquina funcionar perfeitamente. Não é o perdão, é o amor. Haja vista que o perdão é necessário, porque sempre nós, os seres humanos, estamos quebrando o elo perfeito. E aí nós podemos falar então que a emenda do elo perfeito, ou seja, a plenitude do elo perfeito quebrado, seria o perdão. Mas o perfeito elo, aquele que não tem necessidade de nada, chama-se amor. Que coisa linda! Essa palavra é uma palavra linda.
Que coisa maravilhosa quando nós conseguimos entender a palavra. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, a Bíblia não precisa de invenções. A Bíblia precisa de uma interpretação recheada das bênçãos de Deus, da iluminação do Espírito Santo, e precisa de um comprometimento com o texto, aquilo que ele realmente está falando. Não precisa de invencionice na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa de um coração contrito, esperançoso, para que ela entre e faça a sua diferença. É disso que a palavra de Deus precisa. É disso que essa Bíblia precisa. O resto é invencionice e conversa fiada. A Bíblia precisa de que nós creiamos que ela é a palavra de Deus revelada aos homens. O 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam gratos, agradecidos. Quando a paz de Cristo é capaz de ser nosso árbitro, sabemos que estamos sob a vontade dele, pois quem dele vive em paz em todos os momentos, não provoca guerras, nem mesmo dissensões, é uma pessoa apaziguadora em todas as discórdias. Além disso, tudo ainda consegue conviver com todos. Além disso tudo, consegue conviver com todos no mesmo corpo, que é a Igreja de Cristo, entendendo que nós somos a igreja dele. Outra coisa que precisamos ter em nossa vida é a gratidão, pois ela nos faz estar satisfeitos com tudo o que temos e reconhecermos que Deus é o provedor de todas as coisas. Que a paz de Cristo seja o nosso juiz, o juiz do nosso coração. Olha, quando nós amamos, quando nós exercitamos a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, quando nós não somos pessoas que causamos dissensões, guerras, contendas entre os outros, quando somos pessoas, meus queridos, que sabemos guardar aquilo que precisa ser mais guardado, que é às vezes um segredo confidenciado, quando uma pessoa consegue limitar a língua, não ser dada a falar demais, quando a pessoa consegue chegar numa situação e ser uma apaziguadora daquela situação. Deixa eu te contar, isso é um papel do cristão. Eu quero te falar abertamente que isso é meu papel e seu papel. Ao invés de colocar fogo ou lenha na fogueira para que a coisa pegue mais fogo, nós apaziguamos, chegamos com um balde de água e jogamos sobre aquela fogueira. Ou seja, nós precisamos trazer a paz para as pessoas. E dentro dessa paz ainda sermos gratos, mas não é ser grato só de mostrar gratidão, é ser grato de coração para aquele que precisa ver sem que ninguém enxergue. Quando nós conseguimos fazer isso, a paz de Cristo pode ser juiz em nosso coração, porque nós fomos chamados para viver em paz. Você crê nisso? Ah, pastor, eu não tenho paz. As minhas situações são tão difíceis que eu não tenho paz. Não, meu querido, você pode às vezes não ter um momento em que a dificuldade está muito grande, você pode não ter um momento de alegria constante. Mas a paz, ela não depende da alegria, como a felicidade também não depende da alegria. A paz, ela vem de Deus. Estar em paz é diferente de viver momentos de dificuldade. É diferente de você viver uma situação momentânea. Quando você está em paz, qualquer que seja a dificuldade, te traz no coração um alívio de saber que você tem
onde recorrer. Compreende isso? Consegue compreender, consegue entender isso? E essa paz, ela é juiz em nosso coração. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão em dificuldade? Quantas pessoas estão passando por um momento agora de apreensão com todas as situações que nós estamos vivendo nessa vida presente, nesse momento? Coloque Deus sobre o seu coração e fale com Ele: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas dificuldades, como ninguém sabe. O Senhor conhece a minha vida, a minha estrutura. Me ajuda a apaziguar. Me ajuda que essa paz seja o juiz dentro do meu coração. Que ela dê a sentença ao meu coração. Que ela mostre Cristo dentro do meu coração. E que eu possa voltar à razão, ao equilíbrio e viver esse equilíbrio diante do Senhor. O 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como é bom estar próximo a um crente sábio. Os cristãos de hoje precisam aprender a ter uma palavra de conforto e não de confronto para com o irmão. Saber que na dor o melhor remédio é estar sempre com algo no coração para transmitir às pessoas. Quantas vezes precisa se procurar conselhos lá fora porque não é encontrado um irmão com sabedoria na igreja? Então, amados, que nossas vidas sejam produtoras de boas novas de Deus para todos. Eu quero falar com os irmãos o seguinte: a melhor coisa que existe na nossa vida é um irmão, uma irmã com sabedoria. Uma pessoa com sabedoria que, ao invés de trazer uma palavra de confronto, traz uma palavra de conforto. Olha, você quer ver um lugar em que poucas pessoas sabem se comportar? É no velório. Nossa, coitadinho. De que ele morreu mesmo? Mas onde que aconteceu? Aqui, como é que foi? Nossa, menino, deixa eu falar pra você uma coisa. O meu irmão morreu de jeito. Vou te contar, viu? Isso aí é complicado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é palavra de confronto. Isso não é palavra de conforto. Chegar dentro de um velório, eu estou pegando uma coisa bem triste mesmo, a separação que causa aquela tristeza, aquela amargura mesmo, e a pessoa, ao invés de chegar ali e dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, falar: olha, que o Senhor te conforte, te abençoe. Não, ela vai perguntar. Ela parece que ela está fazendo uma pesquisa, é um detetive que está ali, detetive do além, detetive pós-vida, póstumo. Olha, morreu de quê? Morreu de quê? Eu tenho que saber que morreu de quê, pra quê? Como é que foi? Ele estava doente? Menina, mas esse tipo de coisa mata mesmo, que eu tenho um lá em casa que foi assim. Ora, meu irmão, pra que isso? Uma pessoa sábia chega no velório. O pastor tinha que pegar logo o velório. Velório? Tá, nós não podemos falar de velório. Podemos. Deixa eu te falar. Por mais palavras que eu tenha, não vai confortar o seu coração. Eu desejo que Deus te abençoe e te conforte. E precisar de um amigo, de alguém, se você precisar agora para frente, de agora para frente, conte comigo. Isso é estar perto de pessoa sábia. Isso é estar perto de uma pessoa que consegue ter empatia com o outro. Isso é estar perto de uma pessoa que dá prazer de tê-la junto. Infelizmente, meus amados, quantos que em pleno século XXI
ainda não sabem se comportar, tendo em vocês, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. É isso que eu estou fazendo aqui. Não é com toda sabedoria, é com sabedoria, porque deixa eu falar para os irmãos, toda é a completude, cada um tem um pouquinho para passar. Mas essa noite, por exemplo, eu estou falando com os irmãos sobre a sabedoria, ensinando, aconselhando, falando, olha, não faça isso, não faça aquilo. Tem pessoa que é tão salgada que se você passar perto dela, ela lacrimeja o olho. Tem pessoa que não consegue ter a luz, ela tem um holofote, ela quer ser uma usina elétrica para mostrar para a pessoa. Não, meu irmão, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, nós é que iluminamos esse mundo. Eu disse outro dia, mas a fonte dessa luz é Ele, a central, a elétrica, a hidrelétrica é Ele. Ele que está nos dando esse foco para sermos luz. Eu quero usar aqui para vocês um exemplo de como que as coisas mudam. Existem medicamentos que na minha época de criança eram complicados. Um dos piores medicamentos da minha vida, e sei que quem ouvir for mais ou menos aí da minha época, né, dos idos aí dos anos 70... Pastor, não tem vergonha de falar a idade? Não, tem 46 para 47 anos, bem vivido, graças a Deus. Vai lembrar desse medicamento, chama-se Mertiolate. Aquilo que quando mamãe se machucava, quando eu machucava na rua, andava com aqueles carrinhos de rolimã, e muitos vão lembrar desse carrinho de rolimã aí, quando você andava com o carrinho de rolimã, você perdia esse carro. As unhas da cabeça do dedo, saía fazendo assim, capotava, chegava em casa todo ralado. A primeira coisa que mamãe fazia era mandar tomar um banho. Ô, meu querido, pelo amor de Deus, o banho ainda era muito bom, mas quando mamãe passava a mão naquela espátulazinha daquele Mertiolate e passava, parece que era para falar com o camarada, eu te disse para não fazer, você não vai fazer de novo, porque se você fizer vai ser pior. Mas ela pegava aquela espátulazinha e passava. Menina, a gente saía pulando igual cabrito dentro de casa. Mas o Mertiolate tinha a sua função antisséptica. O Mertiolate curava. Passado bons tempos, tendo filhos, meus filhos também experimentaram essa bendita dessa espátulazinha. Mas agora, chegando à era dos netos, aquela espátulazinha passou. Aquele Mertiolate que ardia, já não arde mais. Aquele Mertiolatezinho que pegava, passava, que você saia pulando, era pior do que o machucado, já não existe mais. O Mertiolate de hoje, eu costumo brincar, falar que ele tem até sabor, de tão bom. Tem Mertiolate spray, tem Mertiolate hoje, passa. E a espátulazinha hoje também não é aquele trem rígido, que passava assim no indivíduo, que parece que estava passando uma faca. Não, o Mertiolate hoje, ele é spray, ele é uma espuminha, um pincelzinho para chegar ali e passar. Aí você vai falar assim, mas é um medicamento da nossa época. É. Porém, a fórmula medicamentosa faz o mesmo efeito daquela época. O fato é que se tirou então o ardor. A indústria farmacêutica trabalhou de uma forma que aquilo que causava aquela aflição, aquela agonia numa criança, hoje se passa Mertiolate como fosse uma água. Mas a causa é tratada, o efeito é o mesmo. Vamos voltar então aqui com ensinar a palavra de Deus, com mostrar a palavra de Deus. A forma de hoje é diferente. A forma de hoje é de outro jeito. O ardor do ensino, aquela coisa que brusca, que você quase pega o camarada e torce o pescoço dele, acabou. A forma é outra.
o efeito no coração é o mesmo, porque a palavra, a fórmula de Deus não mudou. A fórmula de Deus é a mesma. Então, Paulo vem dizendo assim: ensinem, aconselhem os outros, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, em gratidão a Deus. Olha a gratidão de novo em seu coração. Aprenda, meu irmão. Vamos aprender juntos, eu e você. Aprenda que para o remédio fazer efeito, ele não precisa arder. Para o remédio fazer efeito, não pode ser mudada a sua fórmula. Aliás, pode até ser mudada quando o remédio é fármaco. A palavra de Deus, a fórmula não pode ser mudada. É um fármaco espiritual, vamos assim nominar, que não pode ser mudado. Agora, a forma de aplicação dele pode e deve ser mudado. E para terminar, tudo o 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos como cristãos precisa ser levado à adoração ao Senhor, e isto sendo em que esfera for da nossa vida. A decisão correta é o que nos faz palmilhar o caminho excelente para a vida com nosso Deus. Que esta semana seja de uma comunhão esplêndida com o nosso Deus, pois sendo desta forma, meu querido, poderemos agir de forma a agradá-lo, e não somente isto, de termos uma palavra de suporte, conforto e atitudes que louvem ao nosso Deus diante de todas as pessoas. Não adianta ser bom diante de Deus somente, tem que ser bom diante das pessoas. Tem que aplicar o remédio numa dose certa, tem que aplicar o remédio de uma ação continuada pela sua fórmula, mas de forma diferente. Tem que ter bondade, mansidão, benignidade, tem que ter humildade, tem que ter paciência e gratidão. Recheie a sua vida com isso, recheie a sua vida, a sua existência seja recheada, o seu caminho seja recheado com tudo isso. E que esta palavra, que está sendo gravada esta noite, mas que pode refletir o seu dia, a sua tarde, em qualquer horário, que ela faça o efeito necessário em sua vida. E que Cristo Jesus, que Deus, o Pai das luzes, possa iluminar e abençoar a sua vida, a sua existência, a sua família, possa trazer à sua vida o conforto, a cicatrização das feridas através do remédio chamado Bíblia, e que você mude a sua vida, mude a sua existência, que você mude o seu ser com Deus e Cristo Jesus. Isso se chama salvação, e a salvação é necessária a todos. A salvação é um novo estilo de vida com o próprio Deus. Que esta noite de domingo seja abençoada e que a sua semana seja uma semana de paz e muita alegria. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus guarde a sua casa e a sua família. Deus coloque as suas mãos sobre você. Deus te dê metanoia, uma mudança radical de mente, uma mudança em que a sua mente abra-se diante dele, e que ele seja o eterno da sua vida e da sua existência. Que Deus te abençoe e te guarde, que coloque o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, de nós, e nos dê a paz. Um restante de domingo e uma semana de excelência
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, vivendo uma comunhão mútua com Deus e com seus iguais. Que Cristo os abençoe, em nome de Jesus.